Quem foi o Biratã Porto? Aquariano, de 2 de fevereiro, natural de Passo Fundo. Filho de Honório Lamaisson Porto e Tomires Oliveira Porto. Estudou e concluiu os estudos secundários em sua terra natal, formando-se em Direito pela universidade local em 75. Ingressou na Prefeitura Municipal em 71, obtendo o primeiro lugar no concurso público realizado em 74. Como membro do setor jovem do MDB, atuou na resistência democrática ao regime militar. Em 76, mudou-se para Porto Alegre, passando a advogar nas áreas civil, trabalhista e no departamento jurídico da FRACAB. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi assessor parlamentar do deputado Fernando do Canto e integrou o núcleo de advogados do PCB. Em 85, adquiriu um sítio no condomínio Jardim da Lagoa, situado no interior do município de Osório, passando a residir em Capão da Canoa a partir de 91, onde foi proprietário da Porto Vídeo Locadora. Participou da instalação da subseção da OAB e possuiu por anos um escritório de advocacia na Avenida Rudá. Casado com Marilene, teve 3 filhos, Andrés, Melissa e Jorge Dimitri. Desde a publicação em 67 da sua primeira poesia em um jornal, a arte e a cultura passaram a pontuar a sua trajetória. Colunista em Passo Fundo, de A Poesia Social e da Prosa ao Verso, nos jornais Diário da Manhã e O Nacional. Apresentou os programas Clube da Poesia, na Rádio Planalto, e Nova Geração Presente, na Rádio Municipal. Em 71, fundou e presidiu o grupo literário Nova Geração, participando da edição da revista Presença, da colocação de murais nos colégios da cidade e da promoção de 2 concursos estaduais de conto e poesia. Em 75, devido à sua atuação no cenário cultural de Passo Fundo, foi eleito por unanimidade para a Academia de Letras, passando a ocupar a cadeira 16 do poeta Augusto dos Anjos. Em Porto Alegre, presidiu o Grêmio Literário Castro Alves, em 76 e 77, editando a coletânea literária Condor e organizando várias sessões de estudos literários e artísticos. Como declamador, participou durante 15 anos dos encontros e cafezinhos poéticos realizados mensalmente no restaurante Dona Maria. Painelista do Instituto Cultural Português, do primeiro Congresso Nacional da Poesia em Nova Prata e da Semana Nacional de Castro Alves, na Casa de Cultura Mário Quintana. Foi ator na capital gaúcha do grupo experimental Todo Canto. Também foi membro da Casa do Poeta Rio-Grandense, a partir de 72, da Associação Gaúcha de Escritores e do movimento Espaço Poesia, que fundou com outros poetas em 84, levando a arte do verso a colégios, bares, teatros e parques, como o Brick da Redenção. Já em Capão da Canoa, escreveu as colunas Artes e Letras no jornal Costa do Mar e Jornal de Capão. Também a coluna Cultura em Foco, no jornal Litoral em Foco. E Poética, no Costa do Mar e Serra. Respondendo também pela coluna Prosas e Versos no jornal A Folha do Litoral, fazendo desse ofício uma tribuna em prol da causa da cultura. Em 92, organizou e julgou o concurso de poesias Capão 10 anos, ministrando a primeira oficina de teatro e criando o grupo teatral Capão da Canoa. Autor do ensaio Capão, projeto cultural, representou o município no primeiro Encontro Regional da Cultura, em Osório, e no Encontro de Núcleos Culturais do Litoral Norte, em Capivari. Em 93, fundou a Casa do Artista Caponense, tendo a promoção Café dos Artistas, e ocupou o cargo de presidente da entidade em 3 ocasiões, sendo distinguido com a Comenda Caponense na área da cultura. Como assessor cultural da Secretaria Municipal de Educação, planejou e coordenou o projeto dos dirigentes municipais da cultura para o Verão Cultural, priorizando a apresentação dos artistas da região, no veraneio de 94. Em 96, apresentou um plano de política cultural aos candidatos a prefeito do município, no qual ensinou o ofício de ator. Além de Arroio do Sal, Terra de Areia, Osório
e na segunda Semana da Arte de Torres. Diretor do Grupo Teatral Divina Quimera, em Capão da Canoa, e do Grupo Teatral de Arroio do Sal, onde ministrou em 95 um amplo projeto cênico. Em 98, recebeu da editora Alcance o troféu Nelson Festinelli, por seus préstimos à cultura caponense, criando nesse ano a Companhia do Porto, Teatro e Literatura, voltada para a encenação de peças, recitais cênicos, laboratórios, oficinas, concursos estudantis e rodas de poesia, além do Festival Rock Art. Já em 2003, apresentou modificações ao projeto arquitetônico da Casa de Cultura e foi palestrante no ano seguinte do seminário Raízes, inserindo 2 artigos no livro publicado sobre o evento, sendo homenageado pela Prefeitura na categoria Poesia. Por indicação do vereador Flávio Lara, acabou agraciado com a medalha Amigo de Capão. Colaborou, por fim, em 2005, na elaboração da Lei de Incentivos em Fundo de Captação de Recursos para a área e no projeto de formulação do Conselho Municipal de Cultura. Com maior ênfase para a temática político-social, em shows e aparições públicas, é autor dos livros de poesia O Canto do Visor, de 76, O Voo do Visor, de 81, Rebeldia ao Portador, de 84, Contribuição, de 1990 e Breviário, de 98. Este último considerado o primeiro lançamento literário da história de Capão da Canoa. É coautor de obras como o Anuário da Academia Passo-Fundense de Letras, Poetas do Sul, Poetas Contemporâneos do Rio Grande do Sul e Poetas Contemporâneos Brasileiros. Dos recitais poéticos A Poesia Pede Passagem, Lira dos 25 e Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida. Produziu os ensaios Castro Alves, 100 anos de eternidade, e Eu, Augusto dos Anjos. Além de contos, artigos e crônicas, entre as quais O Passatempo dos Meninos, premiada no 3º concurso de crônica Cipel, do Correio do Povo. Na música, possui canções laureadas em festivais de Passo Fundo, tirando o 1º lugar no 1º e 3º FEMPO, realizado em 71 e 73. O melhor samba-enredo do Carnaval de Rua de 72, atuando ainda no show Canto Informal, em 77. E na composição de um hino para Capão da Canoa, composta para o concurso público do município. No teatro, além de ator, diretor e roteirista, é coautor da peça Germinar, da montagem Uma Rua Chamada Brasil, O Bochincho, As Faces de Eva, Sonho de uma Noite Pós-Verão, O Fim do Princípio, da apostila Noções Teóricas de uma Oficina Teatral e do ensaio A Literatura no Teatro Adulto. Com a junção de alguns dos seus poemas, montou o recital cênico O Diário das Ruas. Foi jurado de festivais estudantis e obteve em 94 o prêmio de melhor diretor do 2º Festival de Teatro Amador do Litoral Norte, realizado em Osório. Atualmente sou o membro mais jovem da Casa do Artista Caponense. Antigamente era minha mãe, que entrou com 13 anos, mas eu acabei superando ela porque eu entrei com 8. E eu meio que quando era menor, eu não sabia do que se tratava a Casa do Artista Caponense. Principalmente porque minha mãe também ainda tem um grupo teatral chamado Família D. Então eu não sabia muito o que era a Casa do Artista, o que era do Família D, era o trabalho da mamãe. Só tava no meio. É, eu tava ali, tal, mas daí teve o Café dos Artistas que eu participei. Eu recitei alguns poemas de Birata Porto e outros, enfim, mais conhecidos. E daí eu comecei a ir mais lá no lugar onde fica a CAC de verdade, o Centro de Reuniões. E daí eu
lembrei do Biratã Porto e daí eu fiquei sabendo as coisas que ele fez. A minha mãe sempre esteve com ele, né? Porque o Biratã Porto é o fundador da CAC e a minha mãe tava ali desde o começo. Daí eu comecei a entender a história e tal, que isso foi com 8, 9 anos. Eu não sei se eu já tinha entrado antes ou não, mas é daí que eu me lembro. Muito bem. E que lembrança tu tem do Biratã Porto? Na real, eu tenho poucas. Uma é mais mas não é tão vívida, é tipo mais remota. Que eu não lembro direito, mas tipo, ele assim, tava por ali, eu tava com a minha mãe. Daí eu me lembro dele falando assim. A segunda é no Centro Espírita, Allan Kardec, que tem lá em Capão. Que já tava no final, já tava no encerramento, daí eu vi ele, daí eu lembro que o Bira até fez um trocadilho com o sobrenome Porto. E a terceira e última foi no próprio velório dele, que eu lembro que eu saí uma noite lá, tinha ido com a minha mãe e com a minha avó e com as minhas gindas pra algum lugar, e daí eu fui pro velório, eu lembro disso. Eu acho que nessa época aí eu nem conhecia a casa do artista japonês no velório dele, mas... E eu tenho fotos, né, também, eu já fiz até uma poesia falando sobre ele. E eu tenho meio que um rosto sempre que eu ouço falar em Biratã Porto, mas eu não sei se é bem exatamente esse. Mas são essas 3 lembranças e mais umas fotos. Eu nunca conheci o Bira pessoalmente, mas ele é tão presente na minha vida que parece alguém do dia a dia. E estive ao lado do Biratã Porto, na fase de criação da Casa do Artista Caponense, onde ele idealizava que o café seria um momento de integração entre todas as artes e que cada segmento teria espaço e que por fim se tornaria o evento símbolo da CAC. Então realizamos o primeiro Café dos Artistas num dos bares e restaurantes de Capão da Canoa e foi o maior sucesso. E os comerciantes, donos de outros bares e restaurantes, também se interessaram, pois naquela época, lá em 93, o comércio durante o inverno era muito prejudicado, né? Tinha muito pouco movimento. Então o Café dos Artistas, além de proporcionar a descoberta de novos talentos, também serviu para fortalecer o comércio local, que era prejudicado com os meses de inverno. E foi uma fase muito boa, muito legal mesmo. Então, quando voltei para Capão da Canoa, 2016, 2017, eu senti a vontade de retomar esse projeto e começamos a fazer os cafés da mesma forma, itinerante como era antigamente, porém em shoppings, praças públicas, e desde lá que a dança circular se fez presente. Hoje eu quis homenageá-lo com uma coreografia da dança circular que é da Diane Baez, uma das suas musicistas prediletas. E então, no centro da roda, vamos dançar em homenagem a ti, Bira, meu amigo querido, e essa pessoa que nos deixou esse legado tão importante e que pretendemos honrar até o fim. E fiquei também feliz quando o grupo aceitou na primeira reunião a sugestão que eu levei de fazer um tributo ao Biratã Porto, porque ele, além de ser fundador da Casa do Artista Caponense, ele também é o pai teatral, né? Por ele, muitos de nós estamos aqui fazendo teatro. Se eu não tivesse passado pelo caminho do Biratã Porto, talvez eu não estaria aqui fazendo teatro. A ele é a minha gratidão e também deixo aqui um pedido ao poder público para que se coloque o nome do teatro, da sala de teatro na Casa de Cultura, Teatro Biratã Porto. Acho uma homenagem justa. Quando eu cheguei em Capão na década de 90, eu escrevi para o jornal de Capão
durante um tempo onde as minhas crônicas eram sempre ligadas à arte, à natureza, meio ambiente e algumas coisas que me obrigavam a falar sobre a cidade também. E eu sempre procurava fazer com que a arte e a cultura, né, fossem bem expostas, né, para que as pessoas pudessem fazer a arte. A única coisa boa que o ser humano sabe fazer na vida é esporte e cultura, né? O resto ele só estraga. Então, sempre a cultura é a melhor parte. E aí apareceu um grupo Divina Quimera, onde eu estava lá por acaso, tinha um conhecido meu que era presidente, estava saindo, disse, não quer ser, tá, você, vou encarar isso daí. Conheci um grupo de pessoas muito legais, como a Nadine Mota, que passou a ser minha parceirona, como sua família toda, seus filhos até hoje, nesse dia. E ali começou uma história onde o Porto, né, era o nosso comandante de tudo, diretor, e que idealizou, né, o Divina Quimera, o grupo Divina Quimera, onde a gente tínhamos 3 peças, né, e mais uma esquete, né, se não me engano, era o Feitiço da Lua, e como era outra dos adultos, era Feitiço da Lua infantil, dos adultos era a Casa da Suplicação, e tinha o Buchincho, que era uma esquete de rua maravilhosa. A gente se apresentou em muitos lugares para movimentar o turismo de Capão da Canoa, uma época bem diferente de hoje, tudo era diferente, não tinha tantas pessoas, nós precisávamos atrair gente nessa época. Agora a gente pede que até pare um pouco de ler, porque encheu, né? E quando enche não fica bom. Nós humanos, quando nos acumulamos, provocamos muita desordem, é uma pena. Mas a cultura fervilha também junto no meio onde tem muita gente circulando, né? E dali surgiram vários atores e atrizes muito bons, por sinal, que estão aí circulando e fazendo sua história, sua vida, né? Como a Nadine Mota, o Juliano Canal, a mocinha aquela que foi para a França, como era a Rose, e a Viviane, sabe, muito bons também, que encararam o outro amigo do canal, como era o Gustavo, né, e que fizeram uma história muito bacana, né, foram fazer faculdade, foram agitar, e grupos, né, tinha o Marecia, o grupo Divina Quimera foi o que deu. Na verdade teve um grupo antes, como é que era mesmo o nome dele? O Grupo Teatral Capão da Canoa. Capão da Canoa. Depois veio Divina Quimera, que daí arrebentou, né? Que o Biratã foi muito importante nessa parte, porque ele formou a galera mesmo, né? As pessoas se tornaram atores ali. Surgiu toda essa história que hoje se procriou, né, e se transformou numa boa cultura. Ela fervilha. Temos uma casa de cultura que foi criada no tempo do governo Lula, e o ministro da Cultura, o Gilberto Gil, foi que, né, idealizou a coisa com um intermediário aqui de Capão, não faço ideia. Essa casa de cultura meio que parou agora em função da pandemia, mas ela é o que existe para a gente tocar em frente toda essa história boa por ali, e outras pessoas como aqui, e tudo surge, né, daqueles primeiros, né, pessoas jovens ainda, né, que quando tu é jovem tu faz as coisas mais fáceis, depois que fica um pouco mais de idade, já deixa que se vire, os outros que se faça agora, que é o meu caso, né. Aquele empurrão, né, ali com o Biratão, Porto, Divina Quimera, o grupo teatral Divina Quimera de Capão da Canoa, e aí estamos aí até hoje nessa história toda aí, que vai engateando, mas sempre há quem não deixe morrer a chama, e aí vai indo, e assim, espero que tenhamos bons frutos agora a partir de acabar essa pandemia, que uma hora a vacina vai ter que todo mundo fará a sua vacina, e todo mundo se cuidando. Estou com a minha máscara aqui, tirei para falar, né? Porque é assim que todos têm que ser, com vacina, com máscara e sem aglomerações. Se cuidar para evitar o problema. Não é só morrer, tem as consequências do Covid também, que são as piores ainda, tem outros problemas, né, depois que ficam, né? Mas enfim, Divina Quimera começou, expandiu, e agora estamos aí. As sementes estão voando pelos ventos nordestes do litoral norte, né? Estamos aqui em Arroio do Sal e outros lugares. Fizemos vários, nos apresentamos em vários festivais de teatros aqui da região, Rolante, Osório, né? Fomos a Tramandaí, fomos a Torres, na universidade, Capão, as escolas, passamos todas que tinham teatro adulto, infantil e a esquete de rua. E isso sempre ficou uma sementinha lá, alguém se impressionou naquelas crianças, aqueles adultos lá, para continuar a história e seguir, né? E quem sabe fique cada vez melhor, mas eu repito, Capão da Canoa e essa região aqui, não sei, mas é um povo muito desligado da cultura, do meio ambiente e dos esportes também. Eu não sei o que é o deles, mas enfim, é assim, são meio bregas pro meu gosto, né, na verdade. Mas cada um seja como quiser, desde que não faça mal para o outro. Então é isso, encerro aqui agradecendo a todos que
começaram e que continuam, principalmente a Nadine e outros aí que estão por aí, Viviane, canal, continuando essa história boa que é a cultura. A cultura, os esportes são a única coisa boa que o ser humano faz realmente, além da ciência, quando é para o bem. Ok, encerramos aqui. Nós viemos morar em Arroio do Sal, isso lá em 88. Lá em 94, eu já vinha coordenando a cultura, mas daí eu vou para a Secretaria de Educação e coordeno a cultura. Nessa época, me visita o Biratã Porto, um poeta, escritor, compositor, teatrólogo, Dr. Ubiratã Porto, um advogado que estava também a serviço da arte, um operário da arte. Tinha nele essa paixão, né, pelo teatro, de formar atores e tal. Então trouxe o projeto Teatrar, que foi muito bem aceito, a gente apresentou para o secretário na época, e ele então comprou a ideia. Ali então trouxe uma oficina, tiveram vários participantes, né, estudantes e tal, professores, e foi muito, muito importante para o desenvolvimento cultural, artístico e, sobretudo, do teatro naquela época. O Biratã veio com essa proposta. Ali formamos um grupo, e que foi um grupo premiado no Litoral Norte, que participou de vários festivais, e contava com um elenco formado da oficina a Fernanda Medeiros, a Sara Pinto, a Josinha Vargas, o Fernando Matei e a Tirza. E contava também com alguns convidados. Quando se montou a primeira peça, que foi uma rua chamada Brasil, o Biratã contava com alunos de outros municípios, que ele também ministrava, oficina Terra de Areia, Capão da Canoa. E de Capão veio o Danilo. E o Danilo iria estrear com o grupo teatral Arroio do Sal, como o ator principal. Aí organizamos uma primeira mostra de teatro, que chegaram até 4 edições, mas organizamos a primeira e o grupo estrearia nessa mostra. Estreou, na verdade, sem o Danilo. E aí foi o drama, porque era o ator principal. E o que fazer numa hora dessa? Como o teatro também te permite improvisar, né? Jogamos um caquinho nesse episódio. O Biratã, então, que escreveu e dirigia a peça, atuou no lugar do Danilo. Mas ele não tinha o texto decorado. Então, o que fizemos para resolver essa situação? O Biratã encenava e eu ficava atrás, como eu assinava também a co-direção, né? A assistência. Eu ficava na coxia, com um microfonezinho, narrando. Então, eu lia o texto, né, de uma maneira assim, mais dando algum ênfase, porque eu conhecia também a peça, estava ali constantemente, e o Biratã encenando. Então ficou uma coisa meio... rolou, ficou esquisito, mas rolou. Então estreamos a peça. O Biratã foi muito importante, e falar do Biratã não é difícil, né, porque ele era um cara que ele trazia para nós esse amor, né, pelo teatro, pela arte, né? Era um formador de opinião. Até um dos livros, eu tenho alguns deles, mas um deles é esse aqui, Rebeldia ou Portador, do Biratã Porto. É um livro, né, que tem um cunho político muito forte. Ele era um ativista político, né?
e que trazia sempre temas bastante relevantes, né, para compor a história, né. Eu quero mandar um abraço para a esposa dele, para os filhos, porque a gente acabou tendo uma convivência mais próxima de visitar, passar um final de semana no sítio dele lá em Osório, na beira da lagoa, lugar lindo, né? Lugar poético, e o Biratã nos proporcionou isso. Quero deixar aqui o meu abraço a todos que tiveram essa convivência com o Porto, que sempre o respeitar ele como um grande profissional que era, e tenho certeza que ele está num lugar muito especial, misturado lá com os Drummond e com os Quintanas e com esse povo todo da poesia, da literatura e tal. É isso. Como falar do Bira, como nós chamamos de uma forma carinhosa, como falar do Bira em poucas palavras, né? O Biratã Porto, ele foi muito importante para o nosso fortalecimento na área da arte, da cultura, também no meio político. O Bira, a partir das suas ações culturais, ele criou um espaço fértil para que outros artistas pudessem ter a sua vez. E é o que está acontecendo aqui hoje. Nós estamos aqui, somos artistas do teatro, né, da dança, da música, graças ao Bira também, por ele ter fortalecido, há muitos anos atrás, criado práticas de fortalecimento da arte e da cultura local. Então fica aqui a nossa singela homenagem a essa figura ilustre que foi o Biratã Porto, que não está mais entre nós, mas que vive a partir de cada ação, de cada espetáculo, de cada obra que nós criamos. Fui convidado para dar um depoimento, falando um pouco sobre a minha participação nos últimos 30 anos da cultura de Capão da Canoa, onde eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com muitas pessoas maravilhosas, gente muito talentosa, fiz muitas amizades. E, claro, em especial, Biratã Porto, que foi um dos meus mentores, e participei ativamente num determinado período, juntamente com a Heroica Trupe, né? Nós criamos esse grupo lá no início da década de 90. Então, nossa, muitas recordações, muitas lembranças, muita coisa bacana aconteceu naquela época. Nós tínhamos uma gana muito grande, um anseio para mostrar para todo mundo que nós tínhamos talento, que nós tínhamos essa arte correndo nas veias, se é que vocês me entendem. Então a gente fazia muita coisa juntos, muitos trabalhos, peças, até mesmo promoções assim abertas ao público. A gente participava de Domingo na Praça, a gente fazia alguns saraus, então isso era muito, muito, muito bacana mesmo. Eu conheci o Biratã Porto bem no início da década de 90, ali 91, 92. Eu era diagramador e montava um jornal local aqui em Capão, e ele foi convidado para escrever uma coluna sobre cultura, né, devido à grande experiência que ele tinha por conta dos trabalhos que ele fez, né, na cidade natal dele. E nós nos tornamos amigos assim imediatamente, porque eu tinha essa questão de ser ator e querer fazer teatro, fazer cinema. E ele, um poeta, né, um teatrólogo, um dramaturgo, ele me acolheu, sabe? Ele me pegou assim como um pupilo, e nós fizemos um trabalho juntos que foi a Casa da Suplicação, uma peça de teatro, juntamente com um grupo de alunos, né, que ele criou essa oficina de atores, e desenvolvemos 2 peças de teatro. Uma era um drama e uma era uma comédia, Uma Rua Chamada Brasil, com muita gente bacana, muita gente legal. A Casa da Suplicação foi um drama
nossa, muito forte que nós desenvolvemos naquela época, mas foi algo assim único, acredito eu, naquela época, né, naquele período. E então foi uma realização muito legal nas nossas vidas. Hoje eu trabalho como artesão, eu faço réplicas em impressão 3D, então não deixo de estar ligado à arte também, né? Capão da Canoa sempre foi um celeiro de novos talentos, de pessoas engajadas com a cultura. Hoje em dia nós temos, nossa, uma galera muito boa mesmo, trabalhando mais até do que a gente, né, naquela época. Então eu gostaria de deixar registrado, né, nesse depoimento que Capão da Canoa respira cultura, Capão da Canoa tem cultura, né, passando por baixo da pele do caponense. Então eu acho que se nós tivermos um pouco mais de incentivo, um pouco mais de engajamento, né, das nossas autoridades, talvez a gente consiga chegar num patamar mais elevado do que nós já estamos. E claro, com certeza eu gostaria muito de participar desse processo, como já participei em outras épocas, né, com a formação da Heroica Trupe. E claro, nós temos que fazer uma reunião dessa Heroica Trupe um dia, né, para comentarmos, quem sabe até documentar essas histórias, né, que é muita coisa e temos tão pouco tempo para contar isso, não é mesmo? A Heroica Trupe foi realmente um marco em Capão da Canoa no início da década de 90 e fizemos muitos bons trabalhos. E só tenho a agradecer, como eu falei no início, uma honra e um privilégio de poder escrever um pedacinho dessa história.